Você está preso dentro da sua própria cabeça, sempre pensando sobre o que disse ontem ou o que vai acontecer amanhã, sobre decisões que ainda não tomou e situações que ainda nem existem. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais os pensamentos aparecem. Isso não é fraqueza e não é ansiedade, é um problema do seu cérebro, e esses problemas têm solução. Hoje eu vou te dar o sistema de 3 passos para desligar o loop do pensamento excessivo de uma vez por todas. Então assiste até o final, porque esse pode ser o momento em que você para de ser prisioneiro e começa a comandar sua própria mente. 1. Nomeie o loop. O pensamento excessivo não é um traço de personalidade, é um circuito neurológico. Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que 91% das coisas sobre as quais as pessoas se preocupam nunca acontecem, mas o cérebro não sabe disso. Ele foi programado para identificar ameaças, e no mundo moderno, ele transforma esses pensamentos em ameaças e fica em loop tentando resolvê-las. O primeiro passo é simples e poderoso. Quando perceber que está em loop, diga em voz alta ou mentalmente: estou pensando demais nisso. Só isso. Não tente parar o pensamento. Não tente analisar por que está pensando. Apenas nomeie. A ciência chama isso de rotulagem afetiva. Pesquisas de neuroimagem mostram que nomear um estado mental reduz a atividade da amígdala, o centro de ameaças do cérebro, em até 50%. Você não vai resolver o problema, mas vai desligar esse alarme. E quando ele para, você consegue pensar com clareza novamente. Nomeie o loop e observe ele perder força. 2. Quebre o padrão fisicamente. Esse pensamento excessivo vive no córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, mas ele é alimentado pela amígdala, a parte emocional. E aqui está o que ninguém te conta. Você não consegue pensar e sair de um loop emocional. Você precisa se mover para sair. Quando está em loop, o seu corpo está parado, sentado, deitado, e a imobilidade amplifica esse pensamento. A solução: interrupção física imediata. Quando perceber o loop, levante, lave o rosto com água fria, faça 10 polichinelo. Qualquer movimento abrupto que quebre o estado físico, isso não é distração, é neurociência. O movimento ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão, e desativa a resposta de ameaça. Em literalmente 30 segundos, a intensidade do pensamento cai. Não porque o problema foi resolvido, porque o estado físico mudou. E quando o estado físico muda, o estado mental segue. 3. Instale um prazo de decisão. A maioria desses pensamentos tem uma causa raiz, uma decisão que você está evitando tomar. Você fica pensando porque não decidiu, e não decide porque tem medo de decidir errado, então fica avaliando, simulando ou calculando, sem nunca chegar a uma conclusão, e ele se alimenta de si mesmo. A solução é brutal na sua simplicidade. Toda decisão tem um prazo. Decisões pequenas, 30 segundos. Decisões médias, 24 horas. Decisões grandes, 72 horas. Não importa a qualidade da decisão, importa que ela seja tomada. Pesquisas mostram que decisões tomadas dentro de um prazo definido geram resultados melhores do que decisões tomadas após longos períodos de análise. Quando você define prazos, remove o combustível do loop. Não há mais o que simular, não há mais o que adiar. Há apenas a decisão e a ação. 3 passos. Nomeie o loop, quebre o padrão fisicamente, instale um prazo de decisão. Você não vai parar de pensar, mas vai parar de ser controlado pelos seus pensamentos. A maioria vai terminar esse vídeo e voltar para o loop, mas alguns vão aplicar um dos 3 passos ainda hoje e sentir a diferença nas próximas horas. Se você está pronto para sair da sua própria cabeça, comenta: estou pronto, e se inscreve no canal.